está aqui com o Patrick Oliveira, que trabalha de drag queen, e o nome artístico dele é Linda Paula. Tudo bem, Patrick? Tudo bem, e você? Também. Então, eu queria saber o que te levou a ser uma drag queen e quem ou o que te inspirou isso? Bom, na verdade foi mais uma inspiração do que ser levado assim a ser drag queen, a começar a me montar, na verdade. O que me inspirou muito foi um filme que eu assisti há 10 anos atrás, que algumas pessoas devem conhecer, não sei se você conhece, mas foi o Priscila, Rainha do Deserto. Patrick, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou em ser drag queen? As dificuldades... eu acho que na verdade no início são muitas dificuldades. Mas a primeira que você encontra mesmo com certeza a maquiagem. Porque quando eu comecei, na verdade eu não sabia nada de maquiagem, não entendia nada, não tinha nem material de maquiagem em casa. Na verdade eu não tenho vergonha de falar que eu comecei fazendo com tinta guache, assim, pincelzinho, porque, digamos assim, como eu não me montava, não tinha produção, etc e tal, e na época eu estava meio mal de grana, assim, para comprar maquiagem, então eu comecei com tinta guache, brincando na frente do espelho. Para mim, essa foi a maior dificuldade. E depois aquela coisa de você aprender a dublar, a decorar as músicas, começar a montar sua produção, porque eu sempre, desde que eu comecei, pouca coisa sempre mandei costurar para fora, sempre eu mesmo produzia minhas roupas. Como que é o meio artístico dos drag queens? A competição e quem mais te apoiou no começo? Bom, o meio artístico, hoje eu acho que está um pouco mais fácil, devido a menos preconceito, não que não exista ainda, mas menos preconceito e as portas se abriram mais nessa parte artística para a gente trabalhar. Há 10 anos atrás, ainda quando você ia tentar fazer um trabalho de drag queen, era bem difícil, você conseguia fazer mais dentro do gueto, assim, de casas noturnas gays e GLS. Você não conseguia trabalho em casa hétero, digamos assim. Hoje em dia não, como eu, por exemplo, hoje em dia o meu público maior é o público hétero ao gay. Hoje o meio artístico tá legal. Quanto à competição, eu acho que isso existe em qualquer profissão e não deixaria de existir entre drag queens também. Sempre tem aquela coisa de uma quer ser mais bonita que a outra, uma competição, porque tem toda uma história de maquiagem, de produção, de glamour, então tem aquela coisa, uma bota uma pena, outra quer colocar 10, outra quer colocar 100. Mais te apoiou no começo? Então, na verdade, a maioria das drag queens, elas têm sempre um espelho de outra drag queen. Eu já, na verdade, foi de um amigo que já até faleceu, já o nome dele era Evandro, era de São Paulo, veio pra cá, e ele, como era paulista, lá as coisas acontecem sempre antes, geralmente como Rio e São Paulo, sempre antes. E ele sempre me falava, quando ele me viu montado a primeira vez, você deveria trabalhar, porque em São Paulo elas trabalham, fazem show e etc. E foi ele que, na verdade, acabou me inspirando, me dando um up, assim, para eu começar a trabalhar e a fazer show e a criar coragem de botar a cara na rua e sair daquela coisa de festinha de amigos, só assim. A família sabe do seu trabalho, se eles souberem como que eles reagiram a isso? Bom, a primeira a saber foi minha mãe, na verdade, ela não veio a saber que eu era drag queen, ela já veio do início já, né, quando eu me assumi homossexual. Então, a partir disso, ela foi se habituando com as coisas, e quando eu comecei a me montar e a brincar de drag queen, depois a trabalhar, então ela já estava com a cabeça dela, assim, tranquila, digamos assim, então não teve muito problema. Os seus shows, eles seguem uma linha artística e como que é para você se montar para eles? Então, na verdade, cada drag queen, que quando vai se formando, vai amadurecendo, elas vão tendo o seu estilo, tanto de maquiagem, de produção e de show também. Né? Algumas curtem muito fazer cover, por exemplo, como tem a Paulette Pink em São Paulo que faz a Cher, tem cover da Madonna e etc. Eu sempre também segui uma linha e sigo até hoje. Já fiz muito essa coisa de dance, de bate-cabelo que todas fazem, as tops, etc. Eu acho muito legal, não tenho nada contra, acho que é bem válido, bem legal, o público curta e gosta, principalmente o público jovem. Mas a minha linha, depois que comecei a trabalhar com festa hétero, eu busquei coisas novas, assim. Então eu gosto de fazer disco, gosto de fazer uma linha cabaré,
Eu gosto muito de fazer share, não cover, mas interpretando as músicas. Então a minha linha é mais essa, mais cabaré, mais anos 70, mais de disco. Faço também músicas atuais que eu gosto, assim, mas nada naquele estilo bate-cabelo, etc. Mesmo foi a pedido do meu trabalho, do decorrer do trabalho, porque o público GLS tem uma visão de show, assim, e o hétero já tem outras. Nesse meio existem as famílias de drag queen, que elas usam o mesmo nome comum. Eu queria saber se você faz parte de alguma e quem faz parte. Então, isso eu acho também engraçado, assim, porque realmente existe isso. Por exemplo, meu nome é Linda Power, por exemplo, e se eu começo a ajudar um amigo que quer se montar e fazer show, às vezes ele acaba carregando sobrenome, assim. Por exemplo, o nome dele seria, supondo, Shakira Power, por exemplo, pelo fato que eu comecei a ajudar ele e tal, e até entre elas, que era uma coisa das travestis e que agora se tornou até um pouco adotado pelas drag queens, que é tipo assim, minha filha e tal, aquela coisa. E no futuro? Até quando você pretende seguir essa carreira e se você pensa em parar? Eu acho que isso é uma coisa... Às vezes a gente pensa em parar, porque eu às vezes estou em casa, penso, tipo, aquela coisa, vou me aposentar, vou parar com o negócio, mas não tem muito como, porque daí as pessoas te ligam para você trabalhar numa festa, surge o carnaval, etc. Então acho que eu, pessoalmente, para mim, pensando assim, eu vou parar quando parar tudo, entendeu? Quando não puder, digamos, não tem mais perna, mão para fazer maquiagem, etc. Que eu espero que demore bastante. Eu sempre falo com meus amigos, se depender de mim, tipo, nada me impede, então acho que para você ser drag queen você não precisa ter 20, nem 19, nem 30, você pode ter 70 e ser uma drag queen, entendeu? Eu conheço uma que é de Curitiba mesmo, que tem, ela, você mesmo fala, tem 70 anos e todo ano ela está na parada, montada linda e maravilhosa. Então eu pretendo, não tenho uma data para parar, né? Aquela coisa para se aposentar. Enquanto você tem saúde, tem força, acho que se você gosta, é mesmo porque é um trabalho praticamente de ator, né? Eu me sinto ator, assim, em um certo sentido. Então, enquanto você pode, enquanto você consegue interpretar e dançar e poder alegrar as pessoas, eu vou seguindo. E teu próximo show, você tem alguma coisa agendada? Então, na verdade, como eu te falei, Casas Noturnas a gente, né, eu faço mais trabalho para festas, etc. Então é uma coisa que surge do nada. Eu posso estar aqui com você, de repente o telefone toca, já tem um trabalho para fazer. Mas agora, provavelmente para o mês de junho ou julho, tem o concurso do Miss Trans, que é feito em Curitiba, pela Carla Amaral. E o ano passado eu já fiz show. E ela já entrou em contato comigo agora para esse ano eu estar novamente fazendo show.